Oi, pessoal. Meu nome é Aliette e estamos aqui mais uma vez para passar para vocês algumas dicas muito importantes para o vestibular. Vamos vê-las? De acordo com o material que vocês têm em mãos, está aqui o conteúdo básico de uma prova de língua portuguesa. Pronome, verbo e conjunção. Pronome, como é que mais ele é explorado? Na coesão e na colocação pronominal. O verbo, no aspecto verbal e na concordância. E a conjunção, na relação, essa relação é a relação semântica ou como operador argumentativo. Então, agora nós vamos passar a aplicação desse conteúdo num só trechinho para vocês, conforme vocês vão olhar agora no material de vocês. Aqui está o texto, um pequeno trecho, que poderia ser até de uma redação ou que poderia também cair nas questões objetivas. Vejam, a lei seca já foi sancionada, mas a maioria dos jovens ainda dirigem bêbados, e isso coloca-os em constante perigo. Se esta lei for eficazmente aplicada, diminuirá os índices de acidentes no trânsito. O que a gente pode ver aqui em relação a pronome, a verbo e a conjunção? Primeiro, porque a gente vai dizer a vocês que essa conjunção que dá uma relação de adversidade, você pode trocá-la por uma conjunção concessiva. Mas por que trocar uma conjunção coordenativa por uma subordinativa? Porque as conjunções coordenativas são pobres para o discurso. O que você poderia fazer aqui para melhorar o seu trecho da redação? Você colocaria aqui uma conjunção concessiva, embora. Adaptaria o verbo, embora a lei seca já tenha sido sancionada, e elimina a conjunção que seria a coordenativa. E fica o trecho mais rico. Embora a lei seca já tenha sido sancionada, a maioria dos jovens ainda dirigem bêbados. Então você aqui melhorou, porque você melhorou também o seu operador argumentativo, que é a conjunção, que agora dá uma relação de concessão. Ainda aqui, você pode olhar que tem a maioria dos jovens ainda dirigem, e você pode usar agora o conhecimento verbal. Em vez de dirigem, porque você quer dar ênfase não na qualidade do sujeito partitivo, vejam, a maioria dos jovens, sujeito partitivo. Então, esse sujeito sendo partitivo, você pode fazer o verbo concordar com maioria ou com jovens, dependendo da sua intenção, da intenção comunicativa. O que é que você faz então? Você diz a maioria dos jovens dirige. Pode fazer isso. Embora não esteja errado, dirigem, porque concorda com a adjunta nominal do sujeito, jovens, que é um sujeito partitivo. Você pode dizer dirige para colocar ênfase em maioria, para mostrar que a sua intenção é dizer que uma grande parte dos jovens ainda dirige ou dirigem bêbados. Em relação ao pronome da coesão, você tem aqui uma. Isso muito bem colocado. Por que bem colocado você dizer isso? Porque isso retoma o que você falou anteriormente, está fazendo a coesão do texto. E isso coloca-os, mas aqui há um pecadinho, porque você diz coloca-os e não os coloca. Por que os coloca em vez de coloca-os? Porque quando você diz os coloca, você está mostrando que conhece as regras de os pronomes atraírem os pronomes oblíquos átonos. E esse pronome os é atraído pelo pronome oblíquo átono e pelo pronome demonstrativo, não é isso? Que está retomando o que falou anteriormente, e por isso muito bem colocado isso, e não isto. Outra coisa que você tem de olhar, isso aqui agora é um erro, porque tem esta lei. A lei já foi referida aqui no início do texto. Então, se já foi referida no início do texto, eu não posso fazer a coesão com esta. Eu tenho que fazer a coesão com essa. Se essa lei for eficazmente aplicada, diminuirá os índices de acidentes no trânsito. Outra coisa para você fazer com o verbo, você vai usá-lo como um modalizador. Então, o aspecto aqui, quando você diz diminuirá, você está dando a certeza. E numa redação, você não tem certeza do futuro. Você não pode afirmar que vão diminuir os índices de acidentes no trânsito. Aqui você vai ter que ajeitar tanto a concordância, porque aqui a gente é acostumado a ver o sujeito vindo depois e não faz a concordância correta. Então, você vai dizer diminuirão, mas para modalizar o seu discurso e ninguém poder derrubar o seu argumento, você vai dizer aqui, olha, possivelmente
quando você colocar esse modalizador, possivelmente diminuirão os indícios de acidentes no trânsito, então você estará fazendo a coisa correta. Como foi que ficou agora esse trecho? Embora a lei seca já tenha sido sancionada, a maioria dos jovens ainda dirige bêbados. Isso os coloca em constante perigo. Se essa lei for eficazmente aplicada, possivelmente diminuirão os índices de acidentes de trânsito. Só falta agora uma coisinha só. Qual é? É colocar aqui uma vírgula. Por quê? Porque essa oração aqui é uma condicional e ela está anteposta à principal. Então, você vai e separa, fazendo a coesão também com uma vírgula. Espero que você tenha aproveitado bem, tanto para a prova objetiva, quanto para a prova discursiva, que é a redação, um texto dissertativo argumentativo, em que você poderá aplicar as coisas que você acabou de ver agora. Boa sorte!